O que você acha mais importante para acumular dinheiro? Conhecimento ou comportamento? Hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, A Psicologia Financeira, e você vai entender como o seu comportamento é imprescindível quando a gente fala de finanças. Oi, eu sou a Bruna Odeps e nesse canal eu falo sobre finanças, investimento e um pouco de comportamento. Se você gosta desse assunto, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Hoje a gente vai falar sobre o livro A Psicologia Financeira, do autor Morgan Housel. Esse livro é super novo, ele foi publicado em 2020, mas ele já fez um grande sucesso porque realmente ele é muito bom. São 20 capítulos onde o autor vai focar especificamente no nosso comportamento com relação ao dinheiro. Esses capítulos são curtos, eles têm em média ali 15 páginas e é bem fácil de ler porque ele está recheado de boas histórias. A premissa do livro é de que sucesso financeiro tem muito mais a ver com comportamento do que com inteligência. E logo no comecinho ali na introdução, ele conta pra gente a história do Ronald Read e do Richard Fusconi, que eu já falei aqui no canal no primeiro vídeo, que eu vou deixar aqui em cima. O Ronald Read foi um filantropo, investidor, faxineiro e frentista dos Estados Unidos, e o saldo final da conta dele quando ele faleceu era de 8 milhões de dólares. Já o Richard Fusconi era um executivo do Banco Merrill Lynch lá dos Estados Unidos. Ele foi formado em Harvard e fez sucesso na sua carreira como investidor e conseguiu se aposentar aos 40 anos. Mais diferente do Ronald, ele não chegou ao fim da sua vida e já perdeu todo o seu dinheiro, tendo decretado falência em 2008. O que chama atenção nessas histórias é que uma pessoa sem nenhuma formação pode superar aquela com diversos diplomas, mas isso só acontece no mercado financeiro. Não há a menor possibilidade de um jardineiro superar um médico numa cirurgia de coração, assim como uma dona de casa não vai construir um prédio melhor do que um engenheiro. Mas quando a gente fala de dinheiro e investimentos, uma pessoa comum, sem formação na área, pode acumular muito mais dinheiro do que um mega investidor. E isso se deve ao comportamento que ela tem com relação às suas finanças. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre os primeiros capítulos da psicologia financeira. E o primeiro deles é: ninguém é maluco. Você acredita que o seu modo de pensar é igual a uma pessoa que nasceu na cidade de Nova York ou então numa tribo lá no Quirguistão? Provavelmente não, né? O nosso modo de pensar e as nossas experiências também não são iguais às das pessoas que moram dentro da mesma casa ou então da mesma cidade. E se isso acontece, as nossas experiências financeiras, o jeito como a gente trata o nosso dinheiro, também não vai ser igual. Você teve experiências com relação ao dinheiro que eu não tive e vice-versa. Tudo aquilo que a gente vive corresponde a muito menos do que 0,1% de tudo o que acontece no mundo. Mas essas nossas experiências são responsáveis por mais de 80% do modo como a gente enxerga o mundo como um todo. Você e a sua mãe ou você e o seu colega de trabalho tomam decisões completamente diferentes com relação ao dinheiro. E um pode achar que o outro está fazendo tudo errado. Mas na real, ninguém é maluco. Ninguém toma decisões financeiras erradas só porque quer. As pessoas fazem isso porque elas têm uma bagagem e uma experiência que as levam a fazer as coisas dessa forma. Então, se hoje você tem problemas financeiros, não é porque você é um maluco, é porque a sua bagagem, as suas experiências te levaram para esse caminho. O que você pode fazer é entrar em contato com pessoas que tenham um relacionamento diferente com o dinheiro, tentar conhecer essa visão de mundo e assim, aos poucos, mudar o seu comportamento. Sorte e risco. Nada é tão bom e nem tão ruim quanto parece. 1 em 1 milhão. Essas duas histórias que eu vou te contar agora se encaixam nessa estatística. Você já deve ter ouvido falar do Bill Gates, que é o dono da Microsoft. O Bill Gates, quando estava em idade escolar, lá no ensino médio, ele estudava numa escola de Seattle chamada Lakeside School. Essa escola tinha aproximadamente 300 alunos e o Bill Gates era um deles.
E a ONU, nessa época, disse que no mundo inteiro havia aproximadamente 303 milhões de alunos em idade escolar. Então, Bill Gates era literalmente 1 em 1 milhão. E por que ele era 1 em 1 milhão? Porque a Lakeside School tinha um computador disponível para os alunos acessarem. O Bill Gates podia mexer no computador quando ele quisesse, e isso acabou fazendo com que ele desenvolvesse mais as suas habilidades de programação, e com isso ele fundou a Microsoft, que é uma empresa que existe até hoje. Bill Gates teve a sorte de estar no lugar certo e na hora certa, porque a Lakeside School era a única escola da região que tinha um computador. Já do outro lado da sorte tem o risco, e quem se expôs ao risco também na estatística de 1 em 1 milhão foi o amigo do Bill Gates, o Ken Evans. Ele também tinha habilidades de programação, assim como o Bill Gates, e poderia ter se tornado um dos sócios da Microsoft. Mas ainda no ensino médio, Ken Evans foi praticar montanhismo e acabou falecendo. Será que o Bill Gates teve muita sorte e o seu amigo Ken Evans teve muito azar? Na verdade, nem o autor do livro, Morgan Housel, conseguiu chegar a uma conclusão sobre isso. É óbvio que o Bill Gates é extremamente capacitado. Tanto é que da escola dele, apenas ele e o Paul Allen aproveitaram o computador disponível para fundar uma empresa que hoje é muito famosa no mundo inteiro. Os outros alunos não tiveram essa mesma capacidade, mesmo estando expostos ao mesmo ambiente. Mas se Bill Gates tivesse estudado numa outra escola sem computador, será que a trajetória dele teria sido a mesma? O que fica de reflexão é o seguinte: esteja preparado tanto para a sorte quanto para o risco ou o azar. Se você encontrar com a sorte, aproveite a oportunidade, e se você der de cara com o risco, esteja preparado para que ele não te tire do jogo. 3. Nada é suficiente. A coisa mais difícil a se fazer quando a gente lida com dinheiro é parar de reajustar as nossas metas sempre para cima. Esse capítulo tem uma das frases que eu mais gostei nesse livro. A vida não é nada divertida sem um senso de suficiência. Se você não para nunca de aumentar as suas metas, você nunca vai se sentir feliz. E isso não quer dizer que você precisa ficar acomodado, mas sim que você reconhece o valor das coisas que você já tem. Num vídeo que eu fiz sobre o Rei Midas e a ganância, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, eu falei sobre o Bernie Madoff e também sobre o Raja Gupta. Essas duas histórias eu tirei aqui do livro A Psicologia Financeira. Esses dois investidores chegaram a ter mais de 100 milhões de dólares, mas para eles isso não era o suficiente. O que eles fizeram então? Se envolveram em escândalos criminosos que levaram os dois para a cadeia. Será mesmo que eles precisavam de mais dinheiro? 100 milhões de dólares não era suficiente para eles terem uma vida confortável e luxuosa? Um dos motivos para a gente buscar sempre mais é a comparação social. Às vezes você até se sentia confortável com o seu carro mais antigo, ou com a sua casa pequena, com as suas roupas que não eram de marca. Mas à medida em que você começa a se comparar com os outros, você acaba achando que aquilo não é tão bom assim, e aí começa a buscar sempre mais. Se você entrar nesse ciclo de comparação, você nunca vai se sentir satisfeito, e às vezes pode colocar tudo a perder, como fizeram o Bernie Madoff e o Raja Gupta, que acabaram presos e com a sua reputação no lixo. Ter o senso de suficiência e não se comparar sempre com os outros é a melhor forma de você não colocar todo o seu trabalho a perder. 4. Compostos e confusos. A habilidade do Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, é sim saber investir, mas o seu segredo é o tempo. Quando Warren Buffett completou 65 anos, ele tinha um patrimônio acumulado de 3 bilhões de dólares. Já era muita coisa, né? Mas hoje, aos 92 anos, o seu patrimônio é de 101 bilhões. Em pouco menos de 30 anos, ele multiplicou em 33 vezes o que ele tinha feito em 65 anos. E tudo isso por causa dos juros compostos e do tempo. O que os juros compostos podem fazer com o nosso dinheiro parece bom demais para ser verdade. Mas ao invés de continuar duvidando, a coisa mais sábia que você tem a fazer é começar agora mesmo, mesmo que você tenha pouco dinheiro para investir. E eu vou te mostrar por quê. Se você acha que R$50 hoje não vão fazer diferença no seu futuro, dá uma olhada nesse cálculo. Se você tivesse investido R$50 hoje, daqui 10 anos você teria aproximadamente R$129.
Em 20 anos, esse valor passaria para 336. Em 30 anos, para R$ 872. Em 40 anos, o valor acumulado seria de R$ 2.262. E lá em 50 anos você teria quase R$ 6.000, tendo investido apenas R$ 50 hoje. Você entendeu o poder do tempo nos seus investimentos? Isso que foi um único aporte de R$ 50. Pense o que a constância e a persistência podem fazer pelo seu dinheiro daqui a 20, 30 ou 40 anos. 5. Ficar rico versus continuar rico. Jesse Livermore era um investidor em Nova York que, numa operação a descoberto, conseguiu ganhar 3 bilhões de dólares. Isso aconteceu com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York lá no ano de 1929. Se hoje 3 bilhões é muito dinheiro, naquela época era muito mais. O Jesse fez essa fortuna tomando risco e, ao invés de dar uma sossegada, ele continuou com o mesmo ritmo, fazendo operações a descoberto, se alavancando e, com isso, 4 anos depois de ter ganho 3 bilhões de dólares e ter se tornado um dos homens mais ricos da época, ele perdeu tudo e ainda tinha dívidas. E a história do Jesse teve um final trágico, porque ele acabou tirando a própria vida. E esse não é um caso isolado. Muitos investidores perdem tudo aquilo que conquistaram ou em grandes crises, ou então por se tornarem muito autoconfiantes, achando que tudo o que eles conquistaram foi por mérito próprio. Eles até podem ser muito bons em ganhar dinheiro, mas são péssimos em manter tudo aquilo que eles conquistaram. Para manter o dinheiro que você conquistou, você precisa entender que uma parte daquilo pode não ter sido mérito seu, pode ter sido realmente sorte, mas você não pode contar com ela para o resto da vida. Por isso é muito importante que você mantenha uma mentalidade de sobrevivência e saiba dosar o seu risco para que certas operações não te tirem definitivamente do jogo. 6. Devagar e sempre. Você já ouviu a história do Walt Disney? Ele chegou a morar na rua e tinha feito mais de 400 desenhos animados até que um deles se tornou famoso: A Branca de Neve e os Sete Anões. Isso quer dizer que você pode errar várias vezes e mesmo assim conseguir o sucesso. O que você precisa é que um dos seus acertos seja suficiente para anular os seus erros anteriores. E quando a gente fala de dinheiro, a gente pode relacionar isso à diversificação e também à constância. Responde para mim essas perguntas. Quem é que sabe com certeza qual é a melhor empresa para se investir nos próximos 10 anos? Ninguém. E quem é que acerta sempre o momento de comprar aquele ativo quando ele atinge o seu menor preço nos últimos meses? Ninguém, de novo. A gente não tem como prever essas coisas e você não precisa ficar gastando muito tempo tentando escolher o melhor dentre todos os ativos ou então qual é o melhor momento para entrar num certo investimento. Você não vai acertar. E é por isso que você precisa de diversificação e também de constância, de sempre se manter investindo. Se você fizer isso, a sua história pode ser como a do Walt Disney. Talvez você escolha ali diversos investimentos que sejam medianos ou até que sejam ruins. Mas se dentre eles tiver um que seja muito bom, isso pode mudar a sua vida. 7. Liberdade. Ter o controle do próprio tempo é o maior dividendo que o dinheiro pode te pagar. Você já fez as contas de quanto tempo você precisa trabalhar para comprar alguma coisa que você quer? Eu já fiz um vídeo sobre isso que eu vou deixar aqui no card e muita gente não se dá conta desse tempo. E o pior de tudo é que tem gente que nem se dá conta que ela não queria comprar aquilo, ela só foi envolvida pelo canto da sereia ou do efeito manada. Se a gente soubesse exatamente o quanto de tempo a gente gasta trabalhando para poder comprar alguma coisa, a gente pensaria 2 ou 3 vezes antes de comprar algo. E se muita gente fala que tempo é dinheiro, a gente também pode fazer o caminho inverso e pensar que o dinheiro pode te comprar tempo, ou pelo menos te dar a chance de escolher o que você vai fazer com esse tempo. O psicólogo Angus Campbell fez uma pesquisa para saber o que deixava as pessoas felizes e com a sensação de bem-estar. E a resposta, a conclusão que ele chegou foi bem simples. O que deixa as pessoas mais felizes é ter o controle da própria vida. E isso você só vai conseguir quando você tiver dinheiro para fazer o que você quer, com quem você quiser
e onde você quiser. 8. Paradoxo do dono do carro. Se você já pensou em ter uma casa luxuosa, uma Ferrari ou roupas de marca e joias caras para impressionar alguém, presta bem atenção nessa reflexão do Morgan Housel. O Morgan já trabalhou como manobrista em um hotel em Los Angeles e ele precisava manobrar carros como Ferraris, Lamborghinis e muitos outros carros luxuosos. Ele achava que tendo carros muito luxuosos, como uma Ferrari ou uma Lamborghini, ele seria respeitado e admirado por causa daquilo. Mas, quando ele trabalhou como manobrista, ele percebeu que isso não era verdade, porque apesar de se interessar muito pelos carros, ele não dava nem bola para a pessoa que estava dirigindo aqueles carros. Então, se você pensa em ter muitas posses, porque assim as pessoas vão admirar você, tome cuidado. Você pode sim desejar ter coisas boas e coisas caras, mas pelo simples motivo de gostar daquilo. Se a sua intenção é comprar alguma coisa para mostrar algo para alguém ou para que as pessoas te admirem, saiba que isso não vai funcionar. 9. Fortuna é aquilo que você não vê. Gastar dinheiro para mostrar para as outras pessoas quanto dinheiro você tem é a forma mais rápida de ter menos dinheiro. Riqueza versus fortuna. Eu nunca tinha pensado na diferença entre essas duas palavras, mas o Morgan fez a comparação aqui pra gente no livro. Ele fala que riqueza é você poder ter dinheiro para satisfazer todas as suas necessidades e as suas vontades durante o ano. Se você compra um carro, você vai ter dinheiro para pagar as parcelas. Se você quer comprar algumas coisas de luxo, você tem dinheiro, você pode pagar por aquilo. Já a fortuna é o contrário da ostentação, é aquilo que você não vai ver. É o dinheiro que está investido e que vai te gerar mais dinheiro. Uma pessoa que tem uma fortuna pode ser rico, mas nem todo rico tem uma grande fortuna. A única coisa que você sabe sobre uma pessoa que anda por aí com um carro de 500 mil reais é que ela ou tem menos 500 mil reais investido, ou então ela tem uma dívida de 500 mil reais. A gente tende a imaginar que pessoas que têm muitas coisas, muitas posses, são as que têm mais dinheiro, mas nem sempre é isso que acontece. Uma pessoa que mora numa mansão pode ser apenas uma pessoa que tem muitas parcelas dessa casa para pagar. 10. Guarde dinheiro. Um capítulo todo dedicado a te convencer de que você precisa sim guardar dinheiro. Se você ainda não entrou para esse time que sabe que ter dinheiro disponível para usar quando você precisar é muito importante, você precisa ler urgentemente esse livro aqui, A Psicologia Financeira. Todo mundo sabe as coisas materiais que o dinheiro pode comprar, mas nem todo mundo percebe quais são as coisas intangíveis, as coisas invisíveis que ele pode te proporcionar. Ter dinheiro suficiente na sua conta bancária pode ser a diferença entre você aceitar uma humilhação diária no seu trabalho e poder sair do seu emprego e achar uma coisa melhor para fazer. Também é ter a certeza de que você vai poder tirar férias e ir para um lugar que você quer muito conhecer, ou então que você vai poder pagar uma consulta médica ou uma cirurgia que o seu plano de saúde não cobre. Tá vendo como são coisas bem distintas? Pode ser uma emergência de saúde ou então um sonho que você vai realizar como uma viagem, por exemplo. Mas para tudo isso você precisa de dinheiro guardado. Perceba que o benefício de ter dinheiro disponível vai muito além do que você poder só satisfazer as suas necessidades materiais. Esses foram os 10 primeiros capítulos da Psicologia Financeira e eu ainda vou fazer um vídeo com os outros 10 capítulos. Já deu para perceber a importância do seu comportamento com relação às suas finanças, né? Então, se você gostou desse vídeo, já curte aqui embaixo. Manda para alguém que está precisando aí mudar um pouco o seu comportamento com relação ao dinheiro. Lembra de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para a gente se encontrar aqui na próxima semana. Um abraço e até logo. Tchau!